Tem uma fotografia que para mim representa demais o sentimento de viver nessa época. É uma imagem do Belchior, sentado no chão, com cara de triste, com a cabeça apoiada nas mãos, os cotovelos apoiados no joelho. E ele tá sentado, parece que encostado na lataria de um caminhão, não sei bem o que é, mas dá para ler socorro, escrito, com letras bem grandes. Socorro, porque tá difícil acompanhar tanto absurdo. Dá até um desânimo de escrever ficção que consiga ser mais louca, mais estranha do que o que a gente vê todo dia no noticiário. Socorro. Todo dia um 7-1 da realidade pra cima da ficção. É tanto absurdo que a gente vai até se acostumando, vira um novo normal. A gente mistura com arroz e feijão e vida que segue. Eu gosto muito dessa foto, mas eu gosto ainda mais do que as músicas do Belchior representam. Toda aquela história dele passar 10 anos desaparecido acabou resgatando o trabalho dele. Olha só, um paradoxo. Ele queria se esconder, mas acabou voltando para os holofotes. Virou até sample no rap do Emicida, virou meme. Escutar Belchior hoje é como olhar para essa foto de socorro. É como se ele tivesse cantado todos os sentimentos dessa época. Pelo menos os meus, pode não ser a mesma coisa para você. Talvez porque eu cresci ouvindo Belchior. Meu pai ouvia bastante. As palavras dele me alimentaram. Por isso hoje eu vou falar da poesia do Belchior, da história que eu enxergo nas músicas dele. Ler Belchior como se fosse um livro. Não é como se ele tivesse previsto o futuro quando ele cantava: a minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é a experiência com coisas reais. Não, ele só estava falando do que ele via, do que ele vivia, do que era verdade naquela época. E outra que eu acho meio pobre, isso de limitar o papel do artista a ser profético, a prever o futuro. Porque as coisas se repetem. Belchior continua atual porque ele cantava a jornada desse personagem que é muito real, que é um retrato da gente. É a jornada desse herói latino-americano, ou pelo menos uma versão desse latino-americano. Isso também com a minha leitura, a minha interpretação. Um herói que é meio o Chapolin Colorado. Tá sempre na merda, tem medo, enfrenta altas situações nada a ver, tem a inteligência subestimada o tempo inteiro. Um herói com o coração estampado no peito, um romântico. Um herói que veste vermelho, a cor do sangue. A poesia de Belchior tá cheia disso, de sangue, de carne, de medo, de sofrimento, de paixão e de América do Sul. Essa história começa na mesa, num almoço em família. No fundo do prato, comida e tristeza. Hora do Almoço foi o primeiro sucesso do Belchior. Ele ganhou um festival universitário com ela em 71 e nessa música ele canta: a gente se olha, se toca e se cala e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo. A sua mão fechada, a sua boca aberta. O seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada, selada, molhada de medo. Esse é o cenário inicial desse personagem, uma família tradicional, patriarcal, o pai na cabeceira da mesa. Um rito antigo que se repete meio que sem saber porquê. Só se sabe que é hora do almoço, que você tem que aparecer, tem que cumprir o seu papel ali. Nessa música, ele apresenta o desentendimento, a incapacidade de se comunicar, mesmo com pessoas que falam o mesmo idioma, que são da mesma família. É uma cena de estranhamento que o Belchior cria aqui. A rotina é o absurdo.
E ele volta a isso no próximo ato, Pequeno Perfil de um Cidadão Comum. Era um cidadão comum, como esses que se vê na rua. Falava de negócios, ria, via show de mulher nua. Vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua. Acordava sempre cedo, era um passarinho urbano. Embarcava no metrô ou nosso metropolitano. Era um homem de bons modos, com licença, foi engano. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte, pensando em vencer na vida. O cidadão comum, ele segue o roteiro. Trabalho, consumo, dinheiro, religião, trânsito, fazer tudo direitinho, acreditar que vai chegar lá, que vai vencer na vida, mas o que ele encontra é só a morte. E nada muda. A rotina se repete como um refrão. Mas a história que o Belchior conta nessa jornada é sobre mudança de percurso, é sobre buscar o novo. E é aí onde ele começa a apresentar esse herói latino-americano, que é um pouco como ele, um andarilho, um viajante, alguém que está vagando em busca da sua identidade. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes. Ele diz que no sertão é aquele nome percorrido a cavalo, de tão grande. Belchior nasceu em Sobral, no Ceará. Ele foi o 13º filho de 23 irmãos. No final dos anos 60, ele começou a cursar medicina. Foi na faculdade também que ele começou a tocar. E numa entrevista de 2005, ele contou: imaginei que a palavra poderia ser ampliada pelo canto. Por isso me inclinei definitivamente para a música, no sentido de que minha palavra, pobre por si mesma, pudesse se enriquecer com o som e com a possibilidade comunicativa do som. Ele também fala isso em Não Leve Flores. Palavra e som são meus caminhos para ser livre. Belchior abandonou a faculdade no 4º ano. Com 24 anos foi para o Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, tocou em puteiro, morou na rua, passou dificuldade. Fotografia 3x4 é a história desse jovem que sai do Nordeste, lendo Pessoa, vendo o verde da cana, na estrada do caminho. Quando ele chega na cidade grande, a polícia para ele, pede os documentos, aí ri da foto, acha estranho aquele nome, aquela origem. Ser um estrangeiro na própria terra é uma experiência comum aqui. Rirem do seu jeito de falar, acharem seus costumes estranhos, de riscarem essas fronteiras ao seu redor para te dizer você não é daqui. A minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua e ficou desnorteado, como é comum no seu tempo, e ficou desapontado, como é comum no seu tempo, e que ficou apaixonado e violento, como eu, como você. É um personagem que está em constante situação de estranhamento, de não entender. Ele vê uma dissonância, né? Algo não bate entre os discursos que ele ouve e a realidade que ele está vendo. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte e vai viver na rua. Belchior mandava altos shades pro Caetano. Ele se colocava como um tipo de antítese. Ele via que o tempo desse movimento que o Caetano fez parte, a Tropicália, já tinha passado. Não era mais de vanguarda, era mainstream. E para um discurso chegar no mainstream, se manter no mainstream, atingir mais pessoas, ele precisa ser mais agradável, ameno. Então, quando ele liga o rádio e ouve o antigo compositor baiano lhe dizendo que tudo é divino, tudo é maravilhoso, ele está falando do Caetano. Detalhe para o antigo compositor baiano. Divino Maravilhoso é uma composição do Caetano que a Gal Costa gravou. E o Belchior, ele não concorda. Ele conversa com as pessoas, ele está voltado para a realidade, para a vivência delas, e vê que não tem quem concorde com isso.
Nada é divino, nada é maravilhoso. A vida é horrível. É muito pior do que nas músicas que ele canta. Por isso que ele não pode cantar de forma leve, canções limpas, brancas, corretas. As canções dele são cobertas de sangue. Palavras são navalhas. Não se conta histórias sem no processo ferir ninguém. E esse é o tom do narrador que o Belchior assume. Afinal, ser latino-americano é nascer numa terra que foi banhada em sangue. Nossa bandeira tinha que ser vermelha, pra gente lembrar disso. Terra de gente violenta e apaixonada, né? Como ele disse na outra música. E mesmo numa das músicas mais alegres dele, que é a que ficou famosa agora, Sujeito de Sorte, o Belchior tá falando de quê? De sangue. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, sobre morrer repetidas vezes. E aí o otimismo tá só em afirmar que esse ano eu não morro. Os próximos eu não sei, não posso prometer nada, mas esse eu não morro. Tem uma entrevista muito boa que ele deu em 76 pra revista Top, em que ele fala o seguinte: acho importante provocar. Um trabalho novo só aparece através da agressividade. Eu tô tranquilo quanto às consequências do meu trabalho. Eu acho importante que cause polêmica. É pra desafinar mesmo. Desafinar sempre, que esse é o desafio. Hoje em dia já não se pode mais criar sem correr riscos. E eu quero enfrentá-los. E aí, vamos a Apenas um Rapaz Latino-Americano. E quem é esse latino-americano? É uma pessoa sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vinha do interior. Seja um fudido, né? Um ninguém, sem nome, sem origem. Alguém que se desculpa por não falar bem o inglês, que quer esquecer o francês, que admite que o seu canto é torto, talvez porque ainda estranha ouvir a própria voz gritando em português, mas que canta mesmo assim, mesmo tendo a sua voz criticada, o seu sotaque visto como engraçado. Numa entrevista, o Belchior fala desse arquétipo do latino-americano como uma pessoa na esquina do mundo, uma pessoa na expectativa, mas que tem uma capacidade enorme de resistência, de novidade, de transformação. Expectativa de quê? De chegar a sua vez. E a espera acaba sendo esse não lugar. Alguém que está na fronteira. Não é uma coisa nem outra. Que é esse ser híbrido. Tentando descobrir o que é. Por um lado, essa indefinição é fonte de angústia. Mas por outro, é também o espaço para criar o novo. Esse personagem está sempre falando do novo, buscando o novo. Toda a música do Belchior, ou ele tá falando de sangue ou de novo. Faz sentido, né? A gente é esse povo jovem que veio de um processo de formação muito violento. Então ele tem essa fixação em criticar o que é antigo. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam não. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. É o novo mundo contra o velho mundo. A jornada desse herói é um faroeste. Por favor, não saque a arma no salão. Isso vem como uma crítica ao cenário musical. Ele até criticava quem dizia que depois de Caetano, depois de Gil, depois de Chico não veio mais ninguém. Mas também como crítica ao que é estabelecido, às regras da sociedade, aos estereótipos. Mas é muito doido porque ele bebe de fontes antigas, clássicas, para formar o pensamento dele, para satirizar. Por exemplo, em Velha Roupa Colorida, ele fala do Blackbird, Assum Preto, fazendo referência a Luiz Gonzaga, para falar do corvo do poema do Edgar Allan Poe, que repete nunca mais, sabe? Mas no poema do Belchior, o que o corvo repete é o passado nunca mais. Ele também usa referências bíblicas para falar desse novo.
Ele usa essa referência em Como o Diabo Gosta para falar de desobediência, de revolução, da recusa em reverenciar. Ou quando ele faz referência a Dante Alighieri para dizer que na Divina Comédia humana nada é eterno. Amar e mudar as coisas interessa mais. E o amor é outro elemento central nesse personagem, que aparece em várias músicas. Mas quando você me amar, me abrace, me beije bem devagar. Que é pra eu ter tempo de me apaixonar. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu som e a minha fúria e essa pressa de viver e esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Ele é um apaixonado, no sentido mais fiel da palavra. Paixão do latim sofrer, suportar. Paixão então como sofrimento. O apaixonado como aquele que suporta a dor. Por isso, o episódio de quando Jesus é preso, torturado e morto é conhecido como Paixão de Cristo. O cristianismo também está impregnado na cultura latino-americana, influenciou o sentimento estético do povo. Belchior mesmo fala isso. Latino vem daí, do latim, que era o idioma oficial do Império Romano. Mesmo império que dominou esse território onde Jesus viveu. Depois se apropriou dessa história, transformou numa religião, e os seus herdeiros usaram aí como pretexto para invadir um continente do outro lado do oceano, para converter o pessoal que morava lá. A gente ainda é fruto disso. Tá na nossa história de povo colonizado. Tá na língua que a gente fala, que é de origem latina. Como buscar o novo se o antigo ainda nos atravessa, e na maior parte das vezes sem a gente nem perceber? Esse personagem latino-americano é um jovem rebelde, tentando se distanciar dos pais, que quer criar essa ruptura, mas não consegue. Por isso é uma jornada tão trágica, tão triste, de tanto sofrimento. Apesar de tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Porque as coisas se repetem. Porque a gente ainda não superou questões muito antigas. A gente não superou a ditadura. A gente não superou a colonização, nem a escravidão, nem o genocídio indígena. E enquanto a gente não supera, a gente continua a viver isso em looping. Esse é o absurdo. A gente ficar preso nessas repetições. Feito uma reprise do Chapolin. O próprio Belchior não escapou de virar personagem de uma história bizarra. O incrível caso do artista consagrado que desaparece. Puf, vira fumaça. Somos holofotes, cancela show, abandona carro em estacionamento, acumula dívidas milionárias, fica devendo pensão alimentícia dos filhos, começa a ser procurado pela polícia, se esconde, sai de hotel em hotel sem pagar a conta, e ele simplesmente sai andando do hotel. Não leva nada, deixa as roupas, computador, as coisas tudo. Foge pro Uruguai, ele e a mulher, mora de favor na casa de fãs, vira meme, piada. Eu entendo que é uma história interessante, que chama atenção, uma história que vende, né, para falar em termos jornalísticos, da audiência. Mas ela também faz parte de um ciclo que se repete há muito tempo. A história do ídolo, que é enaltecido e depois destroçado. Isso é muito cristão, né? Pessoa que chega no alto, mas lá no alto do monte tem o quê? A cruz, onde ele vai ser pregado. Nessa cultura onde fomos criados, no final da jornada de todo herói bem-sucedido tem a crucificação, o cancelamento, a decadência. A gente espera ver isso.
jornada da celebridade só tá completa assim. Por que Belchior fez isso, no final das contas, é um mistério. Foi pra continuar nesse personagem rebelde que quer romper os padrões, que diz foda-se pra tudo? Ou esse personagem andarilho que precisa fugir? Ou foi pra abrir espaço pro novo, porque ele mesmo envelheceu? Ou ele só tava cansado dessa palhaçada toda? Ou foi por motivos completamente pessoais que não cabe a ninguém tentar entender ou especular? No fim, o poeta deixou esse silêncio incômodo, que é o silêncio da imagem. Essa fotografia que tem tristeza e um grito de socorro, mas também é uma imagem feita das palavras que ele escreveu. Uma imagem que é o retrato desse personagem confuso, dramático, de paixões violentas, que é o latino-americano. Uma fotografia que foi a forma do Belchior de dizer: ei, a minha história é talvez igual à tua. Eu sou como você, que me ouve agora. Eu sou a Aline Valek, e você ouviu meu podcast Bobagens Imperdíveis. É preciso desafinar de novo. É preciso desenrolar o carretel da linguagem até onde dá. Desafinar o coro dos contentes. Você não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. Uma nova mudança em breve vai acontecer. Sempre bom dizer que na descrição do episódio tem os links para leituras, para referências, para estudos, para você saber mais, porque eu não sou especialista, eu invento muita coisa, eu vou falando na paixão. Então, ouça Belchior e leia as fontes.